aborda as fontes renováveis e não renováveis de energia. Ela apresenta um gráfico em que mostra a quantidade de energia renovável e não renovável que é consumida no nosso país. Observa-se, de acordo com o gráfico, que uma das energias mais consumidas é a energia não renovável por meio dos combustíveis fósseis, mas também energias renováveis, como, por exemplo, a força da água, também é bastante utilizada para a produção de energia elétrica. E é exatamente o ponto que a questão entra. Fala das hidrelétricas, que por muito tempo foram consideradas fontes geradoras de energia, fontes limpas. No entanto, observa-se, de acordo com pesquisas, que essas fontes elas já não são consideradas limpas porque emitem, né, dos seus açudes, é liberado o gás metano, que é tão prejudicial, que é mais prejudicial para o efeito estufa do que o gás carbônico. Em relação ao gás metano, esse gás ele colabora para o efeito estufa 25 vezes mais do que o gás carbônico. Então, por conta disso, a questão ela pede que você associe o gráfico, o texto ao item, falando se realmente a hidrelétrica é ou não uma energia limpa. Dessa forma, gabarito da questão, letra B, onde a energia da hidrelétrica é uma energia renovável, porém não é limpa devido à emissão de gás metano. A questão fala de uma empresa, a empresa do Grupo Ricó, que tenta aliar as suas ações, os seus negócios, à conservação ambiental, de forma que permita à natureza que ela execute a sua autorrecuperação. Esses projetos, a empresa alia junto com funcionários, com voluntários, e vão tentando associar tudo o que ela faz à preservação ambiental, para que assim possa acontecer também essa renovação. Baseado em um gráfico, uma imagem que tem na questão, que mede exatamente essa questão do impacto ambiental gerado pelas empresas, pelos usos que a natureza tem, né, que as empresas têm da natureza, e como fazer para recuperá-la, que ações podem ser colocadas para recuperar essa natureza, esse ambiente que foi degradado. Sendo assim, de acordo com a imagem e com o que descreve no texto sobre as ações da empresa e os projetos que executa, gabarito seria a letra B, onde ações como manutenção das matas, assim como também a prevenção da poluição, a conservação dos recursos e a reciclagem, que são ações que estão sendo executadas pela empresa, colaboram para que haja a autorrecuperação e conservação da natureza. O enunciado da questão cita o seguinte: observa-se que quando a luz atinge determinados metais, elétrons são emitidos. Esse fenômeno, conhecido como efeito fotoelétrico, ocorre mais facilmente com o metal, grifou isso aí, que necessita de menor energia para que seja retirado o elétron da camada de valência, por apresentar um raio atômico maior. As portas automáticas funcionam baseadas em sistemas que utilizam metais que apresentam excelente efeito fotoelétrico. A partir das informações fornecidas no texto, indique o metal que apresenta o melhor efeito fotoelétrico. Quando você trabalha os itens, você tem o elemento químico e o número atômico dele. Lembrando que por meio da distribuição eletrônica, conseguimos chegar na posição desse elemento na tabela, ou seja, a sua família e o seu período. Ele se refere ao efeito fotoelétrico, dizendo que o metal que apresenta o melhor efeito fotoelétrico é aquele que apresenta o maior raio atômico, ou seja, você precisa fornecer uma menor quantidade de energia para retirar esse elétron. O primeiro elemento, nós temos o berílio, o segundo, o alumínio, o terceiro, o lítio, o quarto, o césio e, por último, o cálcio. Pegando o berílio, por exemplo, ele pertence à família 2. Ele é o primeiro elemento da família 2. Quando você pega, por exemplo, o alumínio, ele já pertence à família 13. Quando você pega o lítio, o césio pertence à família 1 da tabela periódica e o cálcio pertence à família 2. Quando você trabalha o raio atômico, ele cresce de cima para baixo, porque você vai aumentando o número de camadas, e ele cresce da direita para a esquerda, ou seja, em função da diminuição da carga nuclear efetiva. Consequentemente, dos elementos apresentados, o que apresenta o maior raio atômico é o césio, ou seja, você vai precisar de uma menor energia para retirar um elétron dele, consequentemente, ele vai apresentar um melhor efeito fotoelétrico. Gabarito, letra
D. Uma questão que vai abordar a produção do azeite de oliva e os seus benefícios como antioxidante e um processo de fraude do azeite de oliva, onde é adicionado a ele óleos de semente de oleaginosas. O item A fala o seguinte: radicais livres são compostos orgânicos que possuem nêutrons livres. Falso. Radicais livres podem ser espécies orgânicas ou inorgânicas, como é o caso, por exemplo, do radical hidroxila, que apresentam elétrons desemparelhados, ou seja, elétrons livres. Então, letra A está falsa. Letra B. Óleos refinados e azeite de oliva são produtos considerados similares, já que possuem as mesmas propriedades. Falso. No caso do azeite de oliva, temos propriedades antioxidantes, que são propriedades específicas a ele. Letra C. A adição de óleos e gorduras saturadas nos azeites de oliva favorece a redução do considerado bom colesterol. O que você tem no caso do azeite é a adição de óleo de semente de oleaginosas, que é o processo de fraude. E no caso dos óleos, o que prevalece é a gordura insaturada e não saturada. Letra D. O consumidor não pode se considerar lesado. Falso. Se é um processo de fraude, então existe um crime. Letra E. Os radicais livres contêm oxigênio, conhecido como ROS, que pode causar alteração no DNA e morte celular. Perfeito. Quando você trabalha os radicais livres, são espécies instáveis de alta reatividade, o que pode promover a lesão de estruturas importantes do nosso corpo. Quando você trabalha, por exemplo, a produção do radical hidroxila, quando dois radicais hidroxila se encontram, eu tenho a formação do peróxido de hidrogênio, que ele consegue passar pela carioteca de maneira muito fácil e conseguir promover o ataque ao nosso material genético. Por isso que nas células existe uma tal de peroxidase, que é uma enzima capaz de degradar o peróxido de hidrogênio em água e O2, evitando assim lesões celulares. Gabarito, letra E de Eva. Um garoto foi utilizar pela primeira vez um equipamento elétrico. Leu no manual de instruções que ele funcionava com uma bateria de 9 volts. Um pequeno problema o distanciava de ligá-lo, não dispunha de uma pilha com essas características. Porém, tinha 18 pilhas de 1,5 volts, cada uma, e resolveu utilizá-las, todas com o objetivo de substituir a bateria, formando grupos com certo número de pilhas, e depois associando os grupos. Utilizando as 18 pilhas, ele formou grupos associando. Observamos o seguinte: o equipamento deve funcionar sobre uma DDP de 9 volts. No entanto, ele possui 18 pilhas, que cada uma delas possui uma DDP de 1,5. Então, isso repercute que a DDP do equipamento deve ser exatamente os 9 volts. Uma vez que para obter 9 volts, utilizando-se de pilhas de 1,5, eu posso associar em série 6 pilhas de 1,5 volts, onde a soma dessas DDPs vai dar exatamente os 9 volts. Mas o garoto tem que utilizar todas as pilhas, todas as suas 18 pilhas. Então, com isso, ele pode constituir uma associação mista aí com os geradores, no caso as pilhas, aonde ele vai fazer 3 séries, tá, colocadas em paralelo, de 6 pilhas cada uma, onde nós vamos ter na primeira sequência de 6 pilhas 9 volts, na segunda sequência também 9 volts, assim como na terceira. Com isso, a DDP prevalece exatamente aí ao valor de 9 volts, utilizando todas as pilhas em uma sequência de tripla de 6 pilhas associadas. Com isso, a alternativa da questão passa a ser compreendida aí pela letra C, uma vez que ele fala 6 pilhas em série, ligando os 3 grupos em paralelo. Letra C é a resposta. Observamos que durante a relação do texto, a DDP no ambiente ela é considerada 220 volts. E no caso teremos que utilizar 3 tomadas. Essas 3 tomadas serão de 660 volts vezes ampere e uma tomada ao valor de 110 volts vezes ampere. Verificamos o seguinte: a potência a qual os equipamentos são submetidos pode ser determinada pela expressão do PIL, potência e intensidade vezes DDP.
verificamos o seguinte: para essa potência de 660 volt vezes ampere, eu terei uma corrente I multiplicado por uma DDP de 220 volts. Isso irá me dar uma intensidade de corrente, no caso, ao valor correspondendo de 3 amperes. Então, a corrente de 3 amperes passará a ser adotada ou utilizada por esses equipamentos. Porém, devo lembrar que são 3 tomadas. Então, as 3 tomadas irá lhe fornecer uma corrente total para essas 3, ao valor de 3 vezes 3 amperes, isso correspondendo a 9 amperes. E uma segunda tomada, no caso, vai ser utilizada, mas, no entanto, ele terá apenas uma potência de 110 volt vezes ampere. Quando ligarmos a uma DDP de 220 volts, o mesmo será submetido a uma corrente de 0,5 amperes. Essa, no entanto, é uma única corrente. As 3 correntes que passam, por sua vez, das tomadas de 600 volts de ampere, mais a corrente que passa nessa tomada de 110 volts vezes ampere, vai nos dar uma corrente total percorrendo esse circuito, que será igual à soma das correntes, onde, no entanto, nós vamos ter os 9 amperes mais 0,5 amperes, determinando uma corrente total ao valor de 9,5 amperes, correspondendo à alternativa da letra D.